Vamos lá, galera. Nono ano, aula 3. Exercícios de propriedades dos radicais. Primeira questão, vamos lá. Temos aqui, raiz cúbica de menos 1000. Eita, agora pegou, hein? Nadinha, pessoal. Vamos fatorar. Vamos fatorar o menos 1000. Como é raiz cúbica, pessoal, o interessante é eu procurar um expoente que fique na terceira, que fique na 3. Então vamos lá. Eu vou dividir por 10. 1000 por 10 dá 100. 100 por 10 dá 10. E 10 dividido para 10 dá 1. Então, como 10 se repete 3 vezes, é 10 elevado à terceira potência. Ok? Pode ser por 2? Pode. 1000. Eu botei aqui só 100. É 1000. 1000 dividido por 2, 500 por 2, 250 dividido por 2, 125. 125 não é par, não divide por 2. Divide por 5 que dá 25. 25 que divide por 5 que dá 5. E 5 que divide por 5 dá 1. Fechou. Então vamos lá. O 2 se repete 3 vezes. 1, 2, 3. Dá 2 elevado ao cubo. E o 5 se repete 3 vezes. Dá 5 elevado ao cubo. Então, 1000 também, além de ser 10 elevado ao cubo, menos 1000 no caso é menos 10 ao cubo, também é menos 5 ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Então vamos lá. Raiz cúbica de menos 1000 é igual a raiz cúbica de menos 10 elevado ao cubo, ou raiz cúbica de menos 5 ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. A gente viu lá na primeira propriedade, né, pessoal, que quando o índice, o expoente do índice e o expoente do radicando é o mesmo, a gente só corta e tira para fora. Então, raiz cúbica de 1000 é igual a menos 10 elevado ao cubo. Então, ó, corta, sobrou o quê? Sobrou menos 10. Se a gente for utilizar a raiz de menos 5 e menos 5 ao cubo vezes 2 ao cubo, dá no mesmo, né, pessoal? Porque a gente vai cortar, ó, raiz cúbica de menos 1000 também é a raiz cúbica de menos 5 ao cubo vezes menos 2 ao cubo. Ó, corta, tira para fora, vezes, né? Tira o 5 para fora, porque cortou aqui, ó, dividiu, simplificou. O 2 também corta com esse 3 com esse 3, sobrou 2. Menos 5 vezes 2 é igual a menos 10. Olha, ó, dá no mesmo. Segunda questão. Raiz de índice 10 de 1024. Fatora, vamos fatorar o 1024. 1024 por 2 dá 512, dividido por 2, 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2 dá 32. São sempre par, então vai dividindo por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. O 2 se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é 2 elevado na décima potência. 2 elevado na décima potência. Então, raiz de índice 10, ou raiz de 1024 de índice 10 também é igual a raiz de 2 elevado na décima a índice 10. O que a gente faz? Corta, sobrou o que? O 2. Beleza? Viu como é simples? Terceira questão. Quem é o maior? Raiz cúbica de 11 ou raiz... Esse 2 aqui já é depois que eu coloquei. Ou raiz quadrada de 5? Pessoal, o que a gente faz quando a gente tem essas situações? Então vamos lá, pessoal, na terceira. Quem é o maior? Raiz cúbica de 11 ou raiz quadrada de 5? Pessoal, o ideal quando tem essa situação com índices diferentes é tirar o MMC dos índices. No caso, 3 e 2. O MMC de 3 e 2 é 6. Depois de tirar o MMC, pessoal, a gente divide pelos índices para saber qual o número que vai ser multiplicado, que vai receber o seu expoente. Nesse caso aqui, ó, o MMC foi 6, então 6 dividido para 3 é 2. Então o 11 vai ficar com o expoente 2, o radicando, né? E aqui, 6 dividido por 2 vai dar 3, então o 5 vai ficar com o expoente 3. Beleza? Então vamos lá. 6 dividido... Outra forma é poder multiplicar, ó. 3 vezes 2, 6, para encontrar o mesmo índice, né? Vai ficar com o índice 6. E 2 vezes 3, 6 vai ficar com o mesmo índice. Mas isso aqui é mais fácil. Repetindo. Tirar o MMC dos índices e depois dividir pelos índices para saber qual número vai ficar com o radicando, vai ficar com o expoente. Então vamos lá. Tira o MMC
dois índices, né, dos radicais. Tira o MMC de 3 e 2 é 6. E depois divide pelos índices para saber qual número que vai receber, qual radicando que vai ficar com cada expoente. Tá bom? Então vamos lá, encontramos o MMC de 3 e 2 foi 6. 6 dividido por 3 dá 2, então o 11 vai ficar com o expoente 2. E o índice agora é 6 dos 2, porque tiramos o MMC, certo? E o 6 dividido por 2 vai dar 3, então 5 vai ficar com o expoente 3. Então vai ficar raiz sexta de 11 ao quadrado e raiz sexta de 5 ao cubo. Logo, raiz sexta 11 ao quadrado é 121 e 5 ao cubo é 125. Logo, a maior é essa, né? Quarta questão. Raiz oitava de 2 elevado na sexta. A gente viu que nós podemos dividir, né? Podemos dividir os índices do radical e o índice do radicando. Vamos dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, repete o 2. Aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Raiz quarta de 2 ao cubo. 2 ao cubo, a gente já viu várias vezes que 2 ao cubo é igual a 8, né? Raiz quarta de 8. Quinta. Raiz cúbica de 8 vezes x na sexta vezes x na nona. Pessoal, a gente viu lá na propriedade que a gente pode escrever isso aqui em raiz separada, né? Então vamos lá, vamos botar separado. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de x elevado na sexta vezes raiz cúbica de x na nona. Então vamos lá. Raiz cúbica de 8. O que é o 8? O 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então eu escrevo 2 elevado ao cubo para quê? Para me tirar para fora, né? Índices iguais, sai para fora. Corta, corta, sai o 2. E aqui eu tenho raiz cúbica de x na sexta. O que é o 6? O 6, pessoal, também é igual. Se eu quiser escrever x elevado na sexta, eu poderia escrever também, ó, x elevado a 3 vezes 2. Que 3 vezes 2 é 6. Então o que é que aconteceria? Eu tiraria o x3 para fora e ficaria o que? x2. Beleza? Aqui, ó, x3, 3 com 3, índice 3, 3, corta, né? Sobra o que? x2. Da mesma forma, aqui, ó, o que é o 9? O 9, ó, y na 9 também é igual, ó, a y na 3, né? Na 3 vezes y na 3. Ok? Então, ó, índice 3, ó, aqui, ó. Índice 3, 3 e 3 e o índice 3. Então, corta, sai para fora o índice e fica o outro índice. Tá bom? Não ficou muito claro porque esse exemplo aqui é meio que complexo. Mas deixa eu refazer de novo para ver se fica mais simples essa saída para fora. Então vamos lá. Raiz cúbica de 8 vezes x na 6 vezes y na 9. Vou escrever em raiz separado. Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de x na 6 vezes raiz cúbica de y na 9. Tirando para fora, resolvendo. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, ó, índices iguais, corta, corta. O 6 também é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, eu tiro 3, fica x na 2. O y na 9 é igual a y na 3 vezes y na 3. Que potência de... multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base. E são os expoentes. Exatamente. Então, simplificando, y na 9 é igual a 3 na 3. Sobra para fora o y na 3. Sexta questão. Raiz quadrada de 4.900. Então, o que é 4.900? 4.900 é 49 vezes 100. Então, se é 49 vezes 100, dois números separados, a decomposição desses números, né? Então, eu tenho 49 vezes 100, que eu posso escrever separado, a raiz quadrada de 49 vezes 100, raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 100 é 10. E 7 vezes 10, 70. Sétima, raiz quinta de 32 vezes a na sétima. Opa, vamos fatorar. Fatorar o 32.
32 dividido para 2 dá 16, 16 para 2 dá 8, 8 para 2 dá 4, 4 para 2 dá 2, 2 para 2 dá 1. Então, os 2 se repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2 elevado na quinta, é a mesma coisa que 32. É igual a 32, né? 2 na quinta é igual a 32. Então, eu vou repetir. Por que me interessa mais 2 na quinta? Porque o índice aqui é 5. Beleza? Então, 2 elevado na quinta, no índice 5. Corta, corta, sai o 2 para fora. E o 7, pessoal, como é que eu posso escrever o 7? Aqui, ó, eu posso escrever a elevado a 7 como, aqui, ó, a elevado a 7 como a elevado a 2 vezes a elevado a quinta potência. Por quê? Potências com base iguais, conserva a base e somos expoentes que dá no mesmo. Então eu boto a elevado na 2 para quê? Para esse expoente virar 5 e eu tirar ele para fora. Então, ó, 5 com 5, corta, sai o a. Quem ficou aqui? 2 vezes a vezes raiz quinta de 2 elevado ao quadrado, porque não deu para tirar para fora. Ok? 8, questão. Raiz quadrada de 49 dividido para a raiz quadrada de 81. Eu tenho aqui duas raízes em um único radical. Eu posso colocar em radicais separados, né? Ó, raiz de 49 dividido para a raiz de 81. Raiz de 49 é 7, raiz de 81 é 9. Beleza? Raiz cúbica de 8 dividido para x na 12. O que é o 8? Se eu fatorar o 8, eu vou encontrar que o 8 é 3 ao cubo. Já fizemos isso várias vezes, 3 ao cubo. Por que interessa? Porque se expoente 3 é igual a esse, dá para me tirar para fora, né? Então, o 8, raiz cúbica de 8, fazendo separado, né? A raiz cúbica de 8 é igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, dividido para raiz cúbica de x na 12. Que x na 12, simplificando, dividindo, 3 com 3, 12 dividido para 3, vai dar x na 4, que vai ficar fora, né? E aqui, ó, corta, corta, sobrou 2. Raiz de outra raiz. A gente viu lá na aula que é só multiplicar os índices, não é isso? Índice aqui é 3 e esse índice aqui é 5. 3 vezes 5, 15. Então, raiz 15 de 2 é elevado na quinta potência, né? Que 2 elevado aqui era para ser um 2. Aqui era para ser um 2. É? Não, aqui não. Eu errei isso daqui, não sei nem como é que escreve. Vamos para a próxima. Aqui, ó, raiz de outra raiz. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. Tem um número aqui fora, é complexo. Se ele está fora, é porque ele saiu daqui de dentro. Tá bom? Toda vez que você vê um número aqui fora, é porque ele saiu de dentro. Então, para voltar ele para dentro de novo, é só colocar ele com o mesmo índice que está aqui, ó, na frente dele. Então, vamos lá. Esse índice aqui é 2. Vou reescrever aqui, ó, índice 2. Vou tirar o 2 e botar para dentro. Índice, raiz cúbica, 5. E esse 2, como eu estou voltando ele para dentro, aqui, ó, vai ficar com o mesmo índice, porque ele estava aqui o índice 3 para sair para fora. Então, vai ficar raiz quadrada de raiz cúbica de 5 vezes 2 elevado ao cubo. Beleza? O que a gente faz? Multiplica os índices, né? 2 vezes 3, 6. E 2 elevado ao cubo é 8. Então vai ficar 5 vezes 8, que é igual a raiz sexta de 5 vezes 8, que é 40. Da mesma forma aqui, ó, o 4 saiu para fora. Raiz cúbica de 4 vezes raiz sétima de 3. Temos que consertar isso aqui. O 4 não pode ficar aqui fora, tem que entrar para dentro de algum radical. Tem que se transformar em radicando. Tá bom? Então, se ele saiu daqui de dentro, então ele pode voltar. Como ele volta? Com o expoente 7, que está aqui, né? Nesse caso aqui era o 7, nesse caso aqui era o 3. Então vamos lá, vou repetir aqui, ó, raiz cúbica de quem? De 7, vou refazer aqui para ficar mais claro. Raiz cúbica de 7 vezes 3 elevado a 4 na sétima, né? Que vai dar igual, ó, multiplicando os índices. 3 vezes 7, 21, né? 21. 3 vezes 7, 21, que vai ficar 3 vezes 4 elevado na sétima. Esse aqui pode ficar assim mesmo, tá bom? Esse outro aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes 5. Da mesma forma, vou escrever aqui, ó, raiz cúbica de... Vou botar o 2 para dentro, né? Vou botar do jeito que está aqui, para ficar mais espaçoso. E 2
vezes raiz de 5. Esse 2 saiu daqui desse índice que está na frente dele, então ele pode voltar. Ok? Se não tem índice aqui é porque o índice é 2. Então, olha lá, vai ficar raiz cúbica da raiz quadrada de quem? De 5 vezes 2, voltando, vai voltar com o mesmo índice de 2 ao quadrado. Que resolvendo vai ficar com um índice só. Aqui é 2, né? 3 vezes 2 multiplica os índices. 3 vezes 2, 6. E 5 vezes 2 ao quadrado. Opa, a quarta posição ao quadrado. Que é igual a raiz sexta de 5 vezes 2 ao quadrado é 4. É? Dá para resolver mais? Dá. Raiz sexta de 5 vezes 4, 20. Beleza?